E aí, pessoal, hoje a gente vai estar iniciando um projeto de resolução de questões do Enem, tá? Para ajudar a desenvolver algumas competências e habilidades da área das ciências da natureza, tá? Então, para iniciar, a gente vai trabalhar aqui a questão que trata sobre aquecimento global, tá? Uma abordagem histórica em diferentes escalas temporais. Ela pede, então, essa questão que analise o gráfico, a seguir, leia a legenda atentamente e responda as questões propostas. Nessa questão, então, vão ser trabalhadas que tipo de competências? Vão ser a competência de área 1, tá? A competência de área 6 e a competência de área 7. Lá na descrição a gente vai deixar quais habilidades vão ser trabalhadas para cada uma dessas competências, tá? O tema ligado a essa questão são os grandes padrões climáticos terrestres, tá? Então, para isso, a gente vai ver aqui um esquema onde mostra como é distribuído, tá, o calor no globo terrestre, tá? Ele vai ser basicamente o seguinte: o raio solar vai incidir sobre a costa terrestre. Para isso ele vai ter que passar por uma camada de gases, tá, da atmosfera. Geralmente essa camada de gás tem lá, né, na sua composição gás carbônico, água, metano e etc, né, os vários gases, tá? Parte dessa energia solar que chega, ela já vai ser refletida imediatamente, tá? Outra parte vai bater na crosta e vai ser refletida. Só que ao chegar a essa camada de gás, ela sofre uma nova reflexão, tá? E parte dessa energia vai ficar retida, tá, na Terra, através aí de raios infravermelhos, tá? E através disso vai ser possível então conservar a temperatura média global, né, que atualmente indicam que está em cerca de 15 graus Celsius, tá? Então, o efeito estufa é um processo importante para a manutenção da temperatura terrestre, tá? Então, nesse sentido, a gente vê que ele é um processo natural, tá? Mas que pode, né, haver antropização, ou seja, processos gerados pelos seres humanos que modificam, tá, esse processo. Eles podem aumentar, né, a espessura dessa camada de tal forma que você aumenta o aquecimento dentro do planeta, ok? Então vamos lá para a questão. Tá? Então, vamos primeiro analisar o panorama geral, né, do gráfico. Então, o que é que ele está indicando aqui? Que o gráfico ele apresenta a temperatura global média e a concentração atmosférica de gás carbônico, estimadas para o período entre cerca de 600 milhões de anos e os tempos recentes. A temperatura média nos dias atuais é de cerca de 14 graus Celsius. Então vamos lá para o gráfico. A gente pode observar que no gráfico a gente teria, né, 3 eixos, tá? O primeiro ele apresenta as concentrações de CO2 atmosférico, né, partes por milhão, tá? Nesse segundo aqui, na horizontal, a gente vê a escala dos milhões de anos desde do passado para o presente. E nesse outro eixo a gente vai observar as temperaturas médias globais, certo? Quanto às curvas a gente vai ter a curva vermelha, que vai representar o CO2 atmosférico, e a verde, que é a temperatura global média. Quando a gente tem um gráfico, a gente precisa determinar a relação que existe, né, entre as variáveis que estão sendo trabalhadas, tá? Aqui, as variáveis que estão sendo mostrado uma relação, né, o que a gente chama de correlação, são os níveis de gás carbônico na atmosfera e a temperatura global. Então, primeira coisa, vamos identificar qual seria essa relação. Quando a gente começa a observar as curvas do gás carbônico, a gente vai perceber, né, que quando nós temos o aumento desse gás carbônico, a gente tem o aumento da temperatura, tá? E quando a gente tem uma queda nessa concentração, vai haver a queda na temperatura. A gente pode observar a partir daqui.
nesse ponto de pico, quando começou a reduzir as quantidades de gás carbônico disponível na atmosfera, a gente viu que posteriormente a gente teve um efeito de queda da temperatura também, tá? Posteriormente a gente vê que ocorre o aumento, né, queda e determinado aumento da temperatura, do gás carbônico, e aí a gente observa que ocorre, né, o aumento da temperatura novamente, tá? Então, nesse sentido, a gente pode identificar que existe uma correlação entre os níveis de gás carbônico na atmosfera e a temperatura, que é uma relação diretamente proporcional, tá? Agora vamos ver aqui, né, o que eles estão exigindo de interpretação, tá? Então ele fala o seguinte: a partir das informações do gráfico, o primeiro é que ele pede aproximadamente por quantos anos a temperatura global média esteve acima de 20 graus Celsius e abaixo de 14 graus Celsius. Então, o primeiro elemento que a gente tem que determinar é qual é o intervalo dentro do gráfico e tá essas temperaturas que ele indicou. A gente pode, então, traçar, tá, linhas que determinam esses patamares, né, esses intervalos. Ok? Feito isso, o que é que se faz? Você pode verificar qual é esse comprimento da área que fica dentro, tá, das temperaturas que estão acima da temperatura de corte, que é os 20 graus Celsius. Isso pode ser facilitado se você usar uma régua, tanto que eu coloquei aqui essa escalinha, né, para que você pudesse, né, entender isso daí. Então, para quando você pega cada intervalo desse acima, né, a partir dessa escala, você vai verificar aí que a gente vai ter aproximadamente, tá, 20 centímetros. 15 centímetros. Tá? Por quê? Porque é o seguinte: a escala toda de 0 a 600 milhões de anos está representada em 20 centímetros. Então, logo, 20 centímetros representa 600 milhões de anos. Então, os intervalos que a gente contou aqui acima de 20, somados deram 15. Então, através dessa regra de 3 aqui, ó, você vai conseguir estimar qual seria esse tempo no qual a Terra passou com a temperatura acima de 20 graus Celsius, em média, né? Que aqui pelo nosso cálculo deu 450 milhões de anos. Veja que a estratégia para ver o que estava abaixo de 14 é a mesma. Você conta esses intervalos aqui dos valores que estão abaixo desse limiar, né? Ao contar, você vai ver que dá aí aproximadamente 2,5, tá, centímetros. Então, novamente, aplicando a regra de 3, você pode fazer aí na sua calculadora, você vai observar aí que vai ter aproximadamente 75 milhões de anos, onde a Terra passou com temperatura abaixo de 14 graus Celsius. Tá? Vamos lá para o próximo, hein? Qual foi a temperatura média mais baixa estimada para os últimos 600 milhões de anos? E a mais alta? Compare esses valores com a temperatura atual. Olha só, se você verifica aqui ao longo do gráfico, a temperatura mais baixa, você pode considerar esse ponto aqui onde ele toca esse eixo, né? E aí a gente teria então a temperatura de 12 graus Celsius, e a mais alta poderia ser esse ponto aqui onde ele ultrapassa os 22, então ele vai ter aí aproximadamente 23 ou 24 graus Celsius. Tá? Ele pede que compare com a temperatura atual. O que é que acontece? A gente vai observar que a temperatura atual é os 14 graus Celsius, e quando a gente compara ao longo, né, dos milhares de anos, a gente vê que as temperaturas atuais, né, elas estão só um pouco acima da temperatura mais baixa registrada ao longo desses 600 milhões de anos. Tá? Vamos para o próximo aqui, que ele indica o seguinte: há fortes evidências de que a maior extinção em massa da Terra ocorreu há 250 milhões de anos, com o desaparecimento de 95% das espécies viventes. Foi chamada de extinção do Permiano. Identifique esse período no gráfico
e descreva o que ele tem de excepcional. Então, para esse primeiro ponto, se a gente for observar, 250 milhões de anos é aproximadamente nesse ponto. O que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que nesse ponto aqui se inicia um aumento nas concentrações de gás carbônico da atmosfera, tá? Como consequência, o que é que se observa? Se observa que nós temos também um aumento, né, da temperatura, saindo, né, aí um período que ela estava com temperaturas abaixo de 14 graus Celsius, né, vindo aí lá de uma média de 12, e ela sai de uma média de 12 vindo para praticamente 20 graus Celsius, ou seja, é um intervalo muito alto de diferença de temperatura. Isso, sem dúvida, causa um impacto considerável no ecossistema, modificando completamente os habitats. Algo, então, que faz com que a gente entenda o porquê de aí cerca de 95% das espécies terem desaparecido. Tá? Como essa grande extinção poderia estar relacionada com o que você observou no gráfico, né? Eu acabei de explicar. Vocês veem decorrente dessa diferença absurda nas médias da temperatura global. Tá? Para responder a essa pergunta, faça uma pesquisa sobre extinção e suas possíveis causas. Eu vou fazer a indicação aqui, tá, de um documentário que é o documentário Cosmos, uma Odisseia no Espaço-Tempo, tá, que é apresentado pelo Neil deGrasse Tyson. Tá? Lá no episódio 9 desse documentário você pode assistir o momento que ele fala das eras geológicas e trata sobre a extinção do Permiano. Ok? E lá, basicamente, acredita-se que, em decorrência de evidências, é que nesse período, né, lá de 250 milhões de anos, ocorreram grandes liberação de gás carbônico em decorrência de atividade vulcânica na região hoje, né, que hoje é a Sibéria. Tá? Certo, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade de ganhar mais conhecimento. Abraço!